Imagina só, Chicago, 1966. A cidade estava fervendo com o calor do verão e a vida estava correndo solta nas ruas. Mas, naquela noite de 13 de julho, algo tão triste e chocante aconteceu que virou história. Richard Speck foi o nome de um cara que causou um impacto tão forte que até hoje a gente lembra. Ele foi responsável por um dos maiores crimes que a cidade já viu, onde a vida de 8 mulheres foi interrompida de uma forma que ninguém esperava. Vamos entender o que passou pela cabeça dele e o que levou o Richard a cometer esse ato tão cruel. Richard Benjamin Speck nasceu em 1942 na cidade de Monmouth, Illinois. Quando ele era bem novinho, seu pai faleceu de um problema no coração, e isso virou um grande baque para a família. A mãe dele acabou se casando novamente, mas o seu novo marido não era lá uma boa pessoa. O padrasto dele tinha problemas com álcool e um comportamento, vamos dizer, bem agressivo. Isso fez a casa dos Speck virar um ambiente pesado e instável. Isso acabou refletindo no comportamento de Richard, que foi se tornando cada vez mais rebelde e se metendo em problemas desde muito cedo. Aos 13 anos, Richard já estava se envolvendo com pequenos delitos, como roubo. E isso só foi piorando com o decorrer do tempo. Ele começou a se afastar mais da sua família e se perder por aí, em festas, drogas e confusões. Passada a adolescência, aos 20 anos, Richard já tinha uma ficha cheia de problemas com a lei. Estava longe de encontrar o seu caminho certo. Ele se casou com uma jovem chamada Shirley, mas infelizmente o relacionamento deles se tornou um relacionamento abusivo. Richard tratava a esposa com muita crueldade, e isso só aumentava a tensão na vida dele. A situação chegou ao ponto que Shirley não aguentou mais e ela nem disse tchau. Ela acabou fugindo e levando a filha que ela teve com ele. Sem rumo, Richard se mudou para Chicago, achando que poderia começar uma nova vida. Mas, ao invés de melhorar, ele se afundou ainda mais nos problemas e passou a viver em um ciclo de confusões envolvido com violência. Agora vamos falar da noite que acabou mudando tudo. A noite de 13 de julho de 1966. Richard, já completamente fora do controle, invadiu a casa onde moravam 9 enfermeiras. Elas estavam ali para estudar e trabalhar no hospital, mas naquela noite suas vidas foram viradas de cabeça para baixo. Richard chegou armado e forçou as mulheres a ficarem em um único quarto. Ele as ameaçou e as tratou de uma forma, vamos dizer, extremamente cruel, causando sofrimento a cada uma delas. Mas, no meio desse caos, uma das enfermeiras, Corazon, conseguiu escapar e foi fundamental para que a polícia chegasse até Richard, onde Corazon, ela acabou vendo suas amigas sendo executadas, as enfermeiras sendo executadas. Ela se escondeu debaixo da cama
né, de da cama dos quartos. E nisso o Richard não notou que ela estava ali escondida. Foi onde ela acabou vendo as suas amigas de trabalho, colegas de trabalho, né, sendo executadas de uma maneira cruel. Depois que Richard fez o ato, ele fugiu. Mas Corazon, mesmo muito machucada, conseguiu pedir ajuda e levou a polícia até ele. A investigação não demorou muito para pegar o responsável pelo ato. E logo após, Richard foi preso. Ele tentou sair da situação de várias formas, até com tentativas de se machucar, mas não deu certo. A polícia estava em seu encalço e logo ele foi reconhecido. No tribunal, Corazon se levantou e apontou Richard, dizendo que ele era o responsável pela dor que ela e suas colegas haviam passado. Foi uma cena bem tensa e cheia de emoção. Aí, gente, pergunto para vocês, imaginem vocês lidando cara a cara. Corazon, ela foi muito corajosa, porque ela ficou cara a cara com o seu agressor sem medo, porque muitas outras pessoas teriam medo dele escapar, dele depois procurar ela, atacá-la e coisa assim. Eu achei que Corazon foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa. Dificilmente você encontra pessoas que são vítimas de um ato assim brutal, como foi o massacre dessas enfermeiras. E ainda mesmo assim ela encontrar força, porque pra mim, no meu ponto de vista, ela encontrou forças onde ela não tinha para acusar e apontar, falar, ele foi o causador da minha dor, ele foi o causador do meu calvário, ele foi o causador de todo o meu psicológico que ficou meio assim, porque a pessoa, gente, eu penso assim, Areta falando, né? Eu penso assim, você imagina, eu, sinceramente, eu não tenho psicológico para assistir uma execução. Não conseguiria. Até que fosse, no caso dos Estados Unidos, uma pena de morte, eu não conseguiria assistir, porque aquilo ia ficar na minha cabeça. Eu ia ficar perturbado com aquilo. Então, assim, imagina como ficou a mente de Corazon. Bom, gente, o julgamento, ele foi bem rápido. E Richard foi condenado. Ele, inicialmente, receberia a pena de morte, mas com as mudanças nas leis da época, ele acabou cumprindo prisão perpétua. Mesmo na cadeia, Richard continuou com um comportamento, vamos dizer, destrutivo. Ele se envolveu com drogas e chegou a aparecer em algumas imagens que chocaram ainda mais as pessoas. Ele trajado de mulher, com roupas femininas, na cadeia, onde deu a entender que ele foi feito como esposa dos presos na prisão. Então, deu a entender que ele estava trajado com short curto, uma blusinha curta, né? E então deu a entender isso. Richard Speck morreu em 1991, aos 49 anos, por causa de um problema no coração. Ele passou os anos na prisão sem demonstrar remorso ou arrependimento pelo que ele fez. Ele nunca assumiu de verdade a gravidade do que causou, e sua história foi marcada pela falta de empatia e compreensão do sofrimento alheio. E vale assim uma coisa que eu vou dizer a vocês. A polícia, quando falou com ele falou assim, que ele tinha feito, ele levava aquilo como se ele tivesse feito uma coisinha qualquer. E pra ele ainda alegou que naquela noite as enfermeiras não tiveram, não era o dia delas. Ele falou ainda debochando assim, sabe? Então, assim, você vê que esse cara, ele era meio
vamos dizer, perturbado, né? Porque ele tinha problemas seríssimos. Porque ele invadiu, né, o dormitório das enfermeiras, ele as executou e ainda ele teve coragem de dizer que não era o dia delas. Foi essa expressão que ele usou. Quando a polícia questionou ele, né, sobre o crime dele, ele falou isso. Eu falei, nossa, eu penso assim. Aí eu penso, eu não conseguiria, sei lá, falar com uma pessoa dessa, e falar desse jeito, com ar de frieza, tipo, elas tinham que morrer. É tipo isso. Mas e aí? Digam pra mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Será que de alguma forma Richard poderia ter uma chance diferente se ele tivesse recebido um apoio na infância? Ou ele estava perdido desde o começo? Peço a vocês que deixem a opinião de vocês no comentário. Se você curtiu essa história, não esquece de dar aquele like generoso e se inscrever no canal para que vocês possam ver mais histórias como essa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.